Congressistas, agora nós vamos dar continuidade com a palestra do professor Alex Abadio Ferreira. O Alex, ele tem graduação em fisioterapia pela Faculdade de Fisioterapia de Patrocínio, especialização em neurologia pela Universidade de Franca, especialização em acupuntura pelo Instituto de Estudos Holísticos, aperfeiçoamento em reeducação postural global pela Unisaúde, aperfeiçoamento em curso básico em ecoterapia pela Universidade de Brasília, aperfeiçoamento em curso avançado em ecoterapia pela Universidade de Brasília. Atualmente é coordenador clínico da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, colaborador da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Uberaba. O Alex vai ministrar uma palestra para nós, falando sobre se toda criança pode aprender a educação com necessidades especiais. Alex, eu lhe passo a palavra, fique à vontade. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Está saindo aí? Fernanda, está ouvindo? Sim, ok. Está certinho aqui o som. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, viu, Fernanda? O pessoal que nos acompanha. Eu já trabalho na área da pessoa com deficiência intelectual e múltipla há 25 anos, aqui na PAI de Uberaba. Eu falo que todas as deficiências têm as suas particularidades, mas quando a gente fala de deficiência intelectual, é algo mais significativo no sentido de que eu digo sempre que a gente não consegue sequer colocar no lugar da outra pessoa que tem a deficiência intelectual, né? Um cadeirante, se você quiser ver um pouco da dificuldade deles, você pode sentar numa cadeira de rodas e tentar aí ultrapassar as barreiras arquitetônicas, né? As dificuldades de andar nas calçadas, de embarcar em um carro, utilizar um banheiro, a gente consegue pelo menos imitar, não sentir 100% a sua deficiência. Uma pessoa com deficiência visual, nós podemos aí também vendar os nossos olhos e sentir um pouco da dificuldade que essas pessoas sentem. Agora, a pessoa com deficiência intelectual, a gente não consegue tirar um pouco da nossa inteligência lógico-matemática, né, para a gente imaginar o que eles sentem. E principalmente aquelas pessoas que têm um porte físico normal, aquela que tem uma marcha normal, que não é múltipla, e a gente tem mais preconceito, porque a gente entende ou imagina que essa pessoa não é lógico ou não é tão óbvio o que ela não pode entender quando a gente tenta explicar. Que as reações dessas pessoas sejam diferentes do que a gente pensa, né? E a sociedade, ela cobra muito a inteligência lógico-matemática e a comunicação. Se a gente não tem isso, a gente foge do padrão dito normal. E quando a gente fala em incluir as pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência física, eu quebrando as barreiras arquitetônicas, eu consigo colocar no ambiente que eu estou, eu posso ter um diálogo à altura com ela. Então, a barreira arquitetônica, mesmo tendo muitas, mesmo sendo difíceis vencer essas barreiras, quando elas são vencidas, a gente consegue estabelecer um vínculo melhor. Quando a gente está falando da pessoa com deficiência, a inclusão física dela aqui dentro do nosso ambiente, se ela não tem voz, se ela não tem vez, se ela não tem, se a gente não escuta, se o que ela deseja para a gente não funciona, isso é uma questão que não adianta estar dentro sem ter ouvido, né? E toda pessoa pode aprender dentro da forma que a gente vai ensinar essa pessoa. Eu costumo dizer que as escolas, às vezes, chegam para o professor e perguntam assim, quantos alunos você tem? Ela fala 30 mais 1. Esse mais 1 é o problema que ela acha que ela tem. E se ele não está incluído nem na soma, como é que ele pode estar incluído no aprendizado dessas pessoas, né? Então, eu não posso deixar de falar de deficiência ou de aprendizado de uma criança se eu não falar de capacitismo. O capacitismo, desculpa, ele está muito enraizado na Alex, nossa... Oi? Alex, deixa eu te interromper um pouquinho. Você está fazendo a projeção? Eu não estou jogando aí, não. Saiu? Ah, tá bom. Não, então tá bom. Não precisa, só fica a seu critério. Então, quando a gente fala de capacitismo, ele está muito enraizado na nossa sociedade há muitos anos, né? A gente nunca acreditou na pessoa com deficiência, desde quando a gente tem uma pessoa com deficiência na nossa família. E isso é um tipo de discriminação que a gente tem contra pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência, que impede a inclusão da diversidade.
O próprio sufixo ismo, ele está muito ligado ao preconceito, à discriminação, o racismo, o machismo, né? O capacitismo. Então, esse sufixo não é legal. E quando a gente fala de capacitismo, é uma coisa que ela é enraizada mesmo, é uma coisa que às vezes a gente acha que a gente não está sendo uma superproteção, por exemplo, é um capacitismo. Esse 30+1 na minha sala de aula, quando eu pergunto para o professor, é um capacitismo em dizer que aquele lá, é um que depende de diferentes aspectos, que ele não vai aprender como os outros, né? E se a gente tem aí famílias, crianças que nascem da mesma mãe, do mesmo pai, moram na mesma casa, têm aprendizados diferentes, como é que eu posso cobrar de uma sala que tem 15, 20 alunos a mesma forma de aprender se eu tenho a mesma forma de ensinar? Né? Então, assim, eu preciso ter formas diferentes de ensinar. A gente aprende de forma diferente. Então, isso é muito importante a gente entender. E eu continuando a falar sobre capacitismo, eu não posso ser diferente em falar, para a gente falar de aprendizagem, porque enquanto nós não tirarmos esse preconceito nosso, que ele é expresso de várias formas, às vezes com atitudes negativas, outras vezes depreciativas, até do nosso próprio comportamento, às vezes hostil, às vezes sem paciência, que a gente dirige a qualquer pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Mas também, além disso, ele pode ser manifestado de formas, por exemplo, como superproteção, como dó, piedade, elogios exagerados, né? Muitas vezes a gente fala assim, para tentar amenizar uma deficiência, todo mundo tem deficiência, eu também tenho deficiência. Então, enquanto a gente não trabalhar que a deficiência é específica, a deficiência intelectual, a deficiência física, a deficiência, o déficit de aprendizagem é uma deficiência que não é que todo mundo porta. Eu posso não ter habilidade, por exemplo, para ser um jogador de futebol, mas isso não é uma deficiência. Quando nós estamos falando de deficiência, são questões diferentes. E muitas vezes a gente, para amenizar o nosso capacitismo, a gente vira para a pessoa com deficiência e fala: todo mundo é deficiente, não importa com isso não. Então, enquanto a gente tratar as pessoas com deficiência dessa forma, a gente não vai fazer uma inclusão verdadeira, uma inclusão real dessas pessoas com deficiência, né? E uma coisa muito importante que ganhou muito, pelo menos visibilidade, foi quando nós começamos a ouvir a pessoa com deficiência. A partir da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas, que foi assinada em 2007, e depois também com a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, quando nós começamos a ouvir as pessoas com deficiência, principalmente as intelectuais. Até então, essas pessoas, elas eram sempre marginalizadas, escondidas, e eu decidia pela vida dela. Eu decidia o esporte que ela ia fazer, eu decidia a roupa que ela ia vestir, eu decidia a música que ela ia gostar, a comida que ela tinha que comer. Então, quando nós começamos a dar voz para as pessoas com deficiência, isso a partir da Convenção de 2007, nós melhoramos, estamos longe, mas longe, longe ainda de dizer que elas estão plenamente incluídas. Estar em uma escola que se diz inclusiva, se ela não tem voz, se ela não tem vez, se o que ela gosta não é respeitado, se o que ela sente não faz diferença para mim naquela sala, é uma das piores formas de inclusão que tem, porque é uma inclusão excludente, ela exclui dentro do próprio sistema. Isso nós não podemos tolerar, né? Ele também pode ser manifestado, o capacitismo, em brincadeiras de mau gosto ou ações, né? Muitas vezes a gente usa termos preconceituosos, a gente perde a identidade daquela pessoa, ele passa a ser o autista, ele passa a ser o Down, ele não é o João, ele não é o Joaquim, né? Aquele Down da minha sala, o próprio colega de sala fala desse jeito, ele é o Down da minha sala. Às vezes ele se torna uma criança adulta, né? A gente nunca trata aquela pessoa com a idade que ela tem. Então, a gente tem brincadeiras como criança, a gente trata ele como criança, esquece que ele tem anseios, que ele tem desejos, que ele tem aspirações, e esse capacitismo em não acreditar é uma forma excludente de ter essas pessoas.
Tá tudo bem? Tá rápido, Fernanda, como tá? Tá tudo bem. Estamos acompanhando aqui, tá tudo ok. Em relação às atitudes, as pessoas com deficiência são sempre consideradas, até pela própria família, como incapazes, como pessoas defeituosas, imperfeitas, né? E isso parte de um modelo de que as pessoas seguem sempre, nós temos um padrão a se seguir, um padrão corporal, né? Um padrão intelectual e um funcional também. E aí a gente entra nas exclusões, seja a exclusão as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, né, em que a gente impede que essas pessoas aprendam a conviver, a viver e a praticar a sua consciência da forma plena. Então, enquanto eu olhar o ser humano como se ele faltar uma parte do corpo, ele é anormal, se ele tiver uma dificuldade numa parte intelectual, ele é diferente, isso tudo vai me tornar um capacitista, né? E essas atitudes, elas sempre levam as pessoas com deficiência à exclusão, mesmo que eu tenha como desculpa que isso é para proteger aquela pessoa, né? Nós temos que dar, em todos os sentidos, às pessoas com deficiência a equidade, porque nem sempre a igualdade iguala ao ser humano, né? Então, quando eu faço a equidade, em que eu ponho todos no mesmo patamar de condição, aí sim eu posso cobrar direitos e deveres, porque a pessoa com deficiência também tem que ter dever, ela não pode ter só direito. E muitas vezes as famílias, as pessoas com deficiência cobram, mas ele é deficiente, ok, ele está com direito à oportunidade, nós igualamos a igualdade, agora vamos lá. Ele não pode ter proveito diferente dos outros. Isso começa, essa superproteção, no primeiro ambiente que a gente inclui, que é a família, né? A própria mãe fala assim, o irmão dele ele pode bater no irmão porque ele é deficiente, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele pode se comportar mal na casa do outro porque ele é deficiente. Então, a gente tem que dizer, deficiência é uma coisa, falta de educação é outra, falta de limite é outra. Senão, a gente dá outra deficiência para essa pessoa. Então, essa superproteção, ela não é legal. Essa superproteção, em que ele pode bater no irmão, não é legal para a convivência familiar. Todas as crianças aprendem o que é certo e o que é errado. Então, aí é no aprendizado. E esse primeiro aprendizado, Fernando, ele vem da família. Depois, a gente tem a questão assim, meu filho não é chamado para coisa nenhuma. Mas, de repente, ele não é chamado não pela deficiência, e sim pela falta de limite que ele tem, que a mãe não proporcionou, por ele ter uma deficiência que não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra, né? E eu costumo dizer que a escola é obrigada a aceitar a pessoa com deficiência por questão legal, o diretor não pode negar uma criança na escola. A empresa tem uma lei de cotas de se cumprir, onde ela não pode negar aquela pessoa com deficiência, mas enquanto eu, como cidadão, eu, como não diretor da PAI, mas como Alex, um cidadão, não respeitar a pessoa com deficiência e não fizer a minha parte para incluí-la na sociedade, eu estou sendo injusto com essa pessoa e eu estou também sendo um excludente. Por exemplo, na sala do meu filho pode e deve ter, por lei, uma pessoa com deficiência. Eu não sou obrigada a convidar essa pessoa com deficiência para o aniversário do meu filho. Mas por que essa deficiência não é com o meu filho, né? Então, a gente, quando começa a ser altruísta, começa a se colocar no lugar do outro. Eu já ouvi de uma mãe que ela não chamou o coleguinha da sala porque ele tinha medo de balão, se estourasse um balão, ele ia entrar em pânico. Ela achou melhor não tirar o balão da festa e não convidar aquela pessoa que tinha deficiência, que tinha medo do barulho. Então, assim, é a gente poder se colocar no lugar do outro, a gente poder entender que essa pessoa podia ser a gente, né? Ou podia ser meu filho, que estaria passando por uma exclusão. Então, essa forma da gente mudar o nosso jeito de agir também é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa até de doutorado numa empresa, das empresas de Belo Horizonte para de Minas, em que grande parte dos relacionamentos amorosos, das amizades, saem das empresas, da onde a gente trabalha. No final de tarde, a gente vai para o boteco junto, no sábado, a gente chama para o aniversário, e nós detectamos que 99% dos trabalhadores com deficiência não eram incluídos pelos colegas de trabalho. Mas lá dentro eles eram super protegidos, eles tinham os apelidos carinhosos, a Letícia chamava Lelê, né?
o Joaquim chamava Jojo. Isso é uma forma de capacitismo em que a gente não acredita neles e acredita que eles estão lá dentro simplesmente cumprindo cotas. E eu sou muito bonzinho em aceitar ele lá dentro, mas na minha casa, no meu boteco, na minha festa, eu não quero ele. Né? Então, isso a gente tem que começar a agir como ser humano de uma forma diferente do que a gente age. Tá? Isso é só uma questão das barreiras atitudinais, né? Porque muitas vezes a gente quebra a barreira arquitetônica, coloca uma porta com 90 centímetros onde passa uma cadeira de roda, coloca uma rampa no comércio, mas a gente de verdade não é um inclusivista. É pior da forma, é um excludente, né? E como nós podemos fazer para combater esse capacitismo? Sobretudo, evitar a disseminação de informações que contribuam para algo negativo em relação à pessoa com deficiência. Promover espaços, contextos que socializem e possibilitem a interação das pessoas com deficiência com as pessoas sem deficiência, né? E entender que nós vivemos numa sociedade inclusiva e não integrativa. Até então, quando a gente falava de integralidade, de integração, as pessoas eram bem-vindas desde que elas se adaptassem a nós e não nós nos adaptássemos a elas. Por exemplo, se ela conseguisse chegar onde eu estou, numa porta de 70 centímetros, numa barreira arquitetônica, ela era incluída. Hoje, não. Eu preciso dar esse acesso para ela, eu preciso quebrar as minhas barreiras arquitetônicas, as minhas barreiras de atitude, para que essas pessoas convivam de forma justa, igualitária, né? Nas escolas, nas empresas, para que nós possamos, dessa forma, realmente incluir as pessoas com deficiência. Então, um resumo disso, é papel de todas as pessoas questionar esses padrões que a gente cobra de normalidade, para que nós possamos repensar as nossas próprias crenças, as nossas atitudes capacitivas, que nós possamos contribuir para a visibilidade das pessoas com deficiência em diferentes contextos sociais, né? Ter políticas afirmativas em prol das pessoas com deficiência, combater violências flagrantes, não é violência física, não, são violências de exclusão, de atitude, não é de ver o outro apanhando na rua, não. De violência discriminatória, né? Mesmo que de forma sutil, dentro das instituições de ensino, né? Quando a professora falar que ela tem 30 mais 1, não, você tem 31 alunos, você não tem 30 mais 1, não. Então, baseado nisso, a inclusão dessa pessoa significa convidar aquele que tem esperado para entrar e pedir para ele, junto com a gente, desenhar esse novo sistema que a gente possa encorajar todas as pessoas com deficiência e sem a participar da sua totalidade e com as suas capacidades como membro e companheiro dessa sociedade, né? Não adianta eu decidir pelo outro, eu fazer pelo outro, eu escolher a roupa do outro, eu escolher a música que ele gosta. Então, se eu não chamar essa pessoa que tem deficiência para que ela possa comigo construir políticas públicas ou atividades que nós possamos ouvir a participação dessas pessoas, a gente está numa sociedade que não acredita no aprendizado deles. E a gente vai viver sempre na piedade. Toda pessoa pode aprender, toda criança pode aprender, não no tempo de todos e não na forma que eu ensino de todos. Eu preciso ter um plano terapêutico, um plano de ensino individualizado. Não adianta eu querer que todas as pessoas aprendam da mesma forma, né? E para que esse aprendizado, para que essa inclusão, para que essa forma de ensinar a pessoa com deficiência dê certo, nós precisamos refletir sobre a forma rígida, né, em que a gente lida com aquele outro, em que ele só vale se eu ensinar, tentar ensinar da forma que eu quero ensinar. A gente precisa rever o modelo educacional. O modelo educacional hoje, ele não estimula a condição proativa do aluno. É uma caixinha muito fechada, em que ela valoriza apenas o aprendizado formal. Qualquer coisa que fuja daquela formalidade não serve para nós, né? Fazer com que as pessoas com deficiência ocupem espaços comunitários, que eles sejam ouvidos, sejam respeitados,
ouvir as opiniões do aluno na sala de aula, entender a limitação que ele tem e respeitar a forma de estilo de vida daquela criança, daquela pessoa. Uma coisa importante, trabalhar na gente a tolerância. Nós estamos num mundo muito intolerante, onde se a pessoa não aprende como eu quero ensinar, eu não mudo o meu jeito de ensinar, né? Nós temos um livro de matemática, por exemplo, numa sala que tem um autista, em que a gente, por exemplo, só lá no desenho, lá no livro, fala assim que 2 aviões mais 2 aviões são 4 aviões. E aquele autista, ele é louco com um trem de ferro, né? Quando eu falo trem, ele para na hora para escutar. Não custa eu fazer uma adaptação nesse trem do avião para que eu possa ensinar matemática para essa pessoa, porque eu vou prender a atenção dela. E se eu falar avião, ela não vai nem prestar atenção. Então, toda criança pode aprender, desde que a gente fale a língua dela. Se eu estiver aqui falando bobagem para vocês, eu estiver falando uma linguagem que vocês não estão entendendo, cada um vai pegar o seu celular, vai começar a olhar para lá, vai jogar bolinha de papel, o hiperativo vai levantar da cadeira, vai subir na mesa, vai querer chamar a atenção da professora. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de ensinar a pessoa com deficiência. Nós precisamos prender a atenção dela. Geralmente, essas pessoas com deficiência já nasceram no fonoaudiólogo, já nasceram no psicólogo, elas estão cansadas da rotina. Se a gente não mudar a nossa forma de ensinar ela na escola também, com prazer, ensinar com coisa que ela gosta, com atividade proativa, em que ela participe efetivamente dessa atividade dela, a gente não vai prender a atenção dessa pessoa. Então, é aí que o erro não está muitas vezes nela. E nós temos diversas formas de inteligência. Enquanto a gente cobrar só a inteligência lógico-matemática, a comunicativa, a gente vai frustrar, o professor vai ficar frustrado, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. Porque eu costumo dizer o seguinte, a mesma coisa a gente falar para uma pessoa que tem o uso de cadeira de rodas, levanta e vai ali na porta. Para a gente é muito fácil, a gente nem pensa o músculo que a gente está usando. É a mesma coisa de eu cobrar uma pessoa que tem deficiência intelectual, um autismo, uma atitude de comportamento ou uma atitude de pensamento lógico, matemático, se ele também tem uma lesão na parte, diferente da parte motora que tem um cadeirante, por exemplo, mas ele tem, só que não é visível. O que não é visível aos olhos, ele fica muito mais difícil da gente prender a nossa atenção, né? O que a gente não vê, porque a gente não vê, a gente não entende. Estou meio rouco, desculpa aí, vou tomando água aqui. Tudo bem? Está muito rápido? Tudo bem. Não, tá ótimo. Tá tudo bem. Estamos te acompanhando aqui. Então, vamos lá. Então, a gente precisa de valorizar o indivíduo acima das suas dificuldades e problemas. A gente tem que ver a pessoa com deficiência nas suas habilidades, nas suas capacidades, né? A gente só vê a deficiência, esquece a deficiência, vê o que ele tem de eficiência. Aí que nós vamos começar a falar a mesma língua e vamos começar a incluir essa pessoa. Então, lá na década de 60 e 70, o modelo da integração era o que eu falei para vocês. Era baseado unicamente no modelo médico, em que tínhamos que modificar, reabilitar, habilitar a pessoa com deficiência para torná-la apta a satisfazer os padrões aceitos no meio social. Isso era muito pouco funcional, porque as pessoas não conseguiam mudar aos nossos olhos, e aí elas ficavam dentro de casa, morriam muito cedo, não tinha atividade, né, nenhuma, e hoje as pessoas com deficiência estão envelhecendo, os pais estão morrendo, e muitos estão ficando sem autonomia, dando aí, no sentido da palavra, não tem quem cuidar, os irmãos cuidam, mas não abdicam da vida como o pai e a mãe abdicaram, né? A mãe das pessoas com deficiência perdem a identidade, elas largam de chamar João e Maria, chamar a mãe do síndrome do Down, a mãe do autista, a mãe do azul, né? da linguagem do autismo, enfim. Elas perdem toda a sua constância. E as pessoas com deficiência, elas muitas vezes, elas não têm sequer as mães das famílias direito aos prazeres da vida, a poder sair sem o filho, porque ela se cobra quanto a isso. Ela não tem o direito de deixar o filho dela com ninguém. O outro vizinho, a avó fala, com o outro eu fico, mas ele eu não dou conta de ficar com ele. E muitas vezes, às vezes, a culpa é da própria família, porque não colocou limite.
Eu falo muito para as mães, ó, a PAI é muito boa e especialista em trabalhar em deficiência. Agora, falta de educação e falta de limite, a gente não tem essa especialidade, não. Isso aí, a família tem que contribuir muito para a gente poder desenvolver, né? Ok? E agora o que a gente quer, a partir aí de tudo, é a prática da inclusão, onde nós, da sociedade, é que precisamos mudar a nossa forma de pensar e tornar-nos capazes de acolher todas as pessoas atendendo essas necessidades comuns e especiais que eles têm. Então, isso é que vai fazer a diferença, né? A estrutura das escolas tem que ser mudada, não adianta mudar só a parte física da escola, se a gente não muda as atitudes, não muda a forma de ensinar, não respeita a pessoa com deficiência. Muitas famílias colocam o professor de apoio e entende, às vezes, o professor de apoio em alguns casos, tá? Alguns casos funciona, mas aquela criança começa a dar trabalho, o professor de apoio sai da sala e vai para o parquinho com ela. Isso não é inclusão, isso é exclusão, porque as outras não estão em horário de parquinho. Então, enquanto ela está dando trabalho ali, ela vai dar sossego para aquela escola, ao invés da professora adaptar a forma dela ensinar. E às vezes ela está dando trabalho porque da forma que ela está ensinando é uma forma que ela não quer aprender, né? Incluir pessoas com deficiência e superdotadas, pessoas que são excluídas de outras situações, ela depende de atividades dentro daquelas áreas específicas, né? E essas condições, elas geram grandes desafios ao sistema escolar, porque enquanto a gente tratar a educação como uma caixinha fechada, em que ela tem que ensinar do mesmo jeito para todo mundo que 2 mais 2 são 4, a gente, né, não vai mudar. Algumas pessoas que tenham aí lembram do Dr. Guerra, né, saudoso Dr. Guerra, que inclusive trabalhou no CAPES aí. O Dr. Guerra andava com uma caixinha de fósforo, metade dos palitos inteiro e metade partido, e com aquelas gominhas de amarrar, de fechar pão, em que ele ensinava a alfabetização das crianças de forma concreta. Porque o que é abstrato para as pessoas com deficiência é muito difícil. Quando eu mostro na realidade o que é concreto, com um pauzinho, um palito de fósforo inteiro em um meio e mais esse mecanismo de fechar pão, eu consigo fazer o alfabeto inteiro. E a criança com concreto, ela aprende e desenvolve. O Dr. Guerra, além de um grande médico, ele era um grande educador, né? Ele ensinava isso para as famílias e as crianças deslanchavam, porque na escola ficava lá no abstrato, no abstrato, no abstrato. Eles não conseguiam fazer isso. Quando eu vou para o concreto, para o real, eu largo de falar de dois aviões com uma criança que não se interessa por avião e começo a falar de 2 trens para uma criança que se interessa por trem, ela vai desenvolver, porque eu estou falando de uma forma que ela aprende, que ela gosta de ser feita. Então, esse é o nosso grande desafio, né? E aí a gente se torna muito limitado quando eu não mudo o meu jeito de pensar, porque todo mundo tem que pensar como eu. O meu único jeito é o meu jeito certo, né? Então, quando a gente fala no contexto de necessidades educacionais especiais, a gente tem que acreditar que tem algumas pessoas que precisam e têm necessidades educativas também especiais que se originam em função da sua deficiência ou da sua dificuldade de aprendizagem, tá? E o desafio da escola inclusiva é justamente isso, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia, de um ensinamento centrado na pessoa, capaz de bem-suceder, e educar essa pessoa, tirando a desvantagem que ela tem em relação à outra, dessa forma mudando a minha forma de ensinar, né? E o mérito dessas escolas que têm conseguido fazer esse efeito, ela tem conseguido fazer uma educação de alta qualidade a todas as crianças, né? De uma forma sem a discriminação, e aí muitas vezes a discriminação ela é da própria família das outras crianças, ou das próprias crianças, né? Em que já vem com aquele preconceito enraizado, né? Quando a própria criança já xinga o outro, ou você é doente, dá pai. Ela ouviu isso em algum lugar, né? Alguém um dia falou isso para ela, que as pessoas com deficiência são daquela época passada mongoloides, né? Onde a gente falava de uma forma pejorativa dessa forma. E a educação especial, ela pode ser numa escola especial ou ela pode ser dentro de uma escola comum,
desde que eu mude a minha forma. Então, esse especial não pode ser especial no sentido de deficiência, e sim especial em forma de agir com essas pessoas que têm deficiência, né? De assumir que diferenças humanas são normais, que as dificuldades e as necessidades de aprendizagem também são diferentes. E eu preciso fazer uma adaptação a essa criança no que diz respeito ao ritmo de aprendizagem dela, à natureza de aprendizagem dela e de modificar o processo de aprendizagem. Se eu pegar e ler o mesmo livro para todos da mesma forma, eu vou deixar muitas pessoas de fora sem entendimento, né? E quando a pedagogia é centrada na criança ou na pessoa e não no mecanismo da educação, eu consigo abranger essa pessoa como um todo e provocar um desenvolvimento dentro do que ela consegue fazer. Essa pedagogia centrada na criança, ela impede o desperdício de recursos e a frustração das pessoas com deficiência, a evasão escolar, a discriminação, né? A baixa qualidade de uma mentalidade educacional, muitas vezes baseada num tamanho, que um tamanho serve para todos, não serve. A forma de ensinar ela tem que ser diferenciada, tanto que hoje a nova conduta nossa, aqui na PAI e em algumas escolas, cada criança tem o seu plano terapêutico individual, tem o seu plano de desenvolvimento individual. Eu preciso tratar as pessoas diferente de ensinar para que, no final, todos tenham o mesmo tratamento leal, né? Então, quando a gente centra o nosso aprendizado na pessoa, além de uma base de uma escola, de um meio que respeita a diferença, dá dignidade a todas as pessoas, seja que tenha deficiência ou não, certo? A inclusão, ela é deixar de querer mudar as pessoas sobre a minha ótica. Não adianta eu querer mudar a pessoa da forma que eu penso, que eu sinto. Eu tenho que organizar a sociedade, a escola, a PAI, o CAPS, para que essas pessoas possam ter a sua dignidade respeitada. E nós entendemos que existe uma diversidade no mundo, né? Nós temos uma diversidade humana. Enquanto a gente entender e olhar todas as pessoas do mesmo jeito, sem respeitar a cor, a raça, sem respeitar a questão intelectual, a questão atitudinal dessas pessoas, a gente não vai ter respeito, não vai ter dignidade dessas pessoas. E negar a qualquer pessoa essa cota justa de experiência que a gente tem, essas modificações que a gente vai mutilar essas pessoas de uma vida saudável, de uma vida inclusiva, de uma vida participativa. É aquilo que eu disse, a gente vai ter eternamente adultos crianças. Porque quando a gente chama uma mãe para conversar, que aquela pessoa já é adulta e ela tem desejos sexuais, necessidades sexuais, a mãe fala para ela, não, ela é uma criança, ela não pensa nisso não. Bobagem dela, porque a mãe esquece que ela cresce. Eu falo para a mãe assim, então a senhora controlou a menstruação dela, ela é criança, ela não menstrua. Não, ela menstrua, tá? Então ela tem desejos sexuais, ela tem necessidades, e a gente tem que parar de tratá-la como criança, e a gente tem que entender que todas as pessoas têm direito de uma vida social, de uma vida plena, né? E isso só vai ser permitida desde que eu faça um trabalho lá inicial, que eu faça um processo justo e que eu possa dar autonomia e respeitar as pessoas com deficiência. A gente estava há pouco tempo em um congresso das pessoas com deficiência, em um fórum das pessoas com deficiência, e nós fomos conversar com algumas. E nós perguntamos a uma, o que você quer para a sua vida? Um queria casar, falei, tadinho, né? Casar, você podia ter algumas aspirações melhores, né, Fernando? Brincadeira. Mas o outro queria ser solteiro. Vai casar para quê? Para a mulher pegar no meu pé? Eu quero pegar todas, ele disse, uma pessoa com deficiência intelectual, né? E aí uma falou que queria ser médica, pediatra. E a gente sabe, dentro da realidade, que ela não ia ser médica pediatra, pela condição intelectual dela. Mas eu falei, por que você quer ser médica pediatra? Porque eu gosto de cuidar de criança. Pois bem, isso não impede você de trabalhar com criança. Nós podemos te preparar para você trabalhar numa creche, tá bom? Você vai ficar feliz? Vou ficar muito feliz, porque eu gosto de cuidar de criança. Então, a gente tem que respeitar, mas tem que saber conduzir a pessoa com deficiência. Então, se ela gosta de criança, não adianta eu colocar ela a cuidar de idosos. Mas nós precisamos, sim, conduzir essas aspirações das pessoas sem mudar
o campo, mas sem criar um ambiente também que não vai ser real, senão ela vai ficar na escola a vida inteira querendo formar para a medicina, se ela tem uma deficiência intelectual grave, que ela sequer foi alfabetizada. Então, não adianta também a gente criar essa expectativa de uma forma que a gente vai ver alunos, e aí vamos dar a mão palmatória aqui na PAI, a gente já chegou até alunos de 70 anos, numa sala de aula colorindo bolinha de papel. Isso é extremamente frustrante também, e a gente é um adulto, criança eterno, não é o que a gente quer, uma pessoa com deficiência, ok? E para a gente começar a finalizar aí, né? Eu tenho uma frase que a gente usa muito, que quem se propõe a ser inclusivo não pode admitir reticências. Eu sou inclusivo se ele mudar. Eu sou inclusivo se ele pensar como eu. Eu sou inclusivo se ele deixar ir na festa e tiver balão na festa dele. Eu sou inclusivo se ele não gritar comigo, né? Então, isso não pode acontecer. Fernando, estou aberto a perguntas, tá? Eu sei que o meu tempo tinha mais um pouquinho, mas era o que eu tinha para falar, até porque, senão, daqui a pouco, todos vão começar hiperativos. Eu perdi onde eu estava aqui. Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouco, todo mundo vai começar a não prestar atenção mais no que eu estou falando, porque a gente vence o nosso prazo também, e nós precisamos ensinar até um tempo que a gente possa aprender, não é isso? Alex, que palestra linda. E assim, você reforça o tempo todo que toda criança pode aprender a seu modo, né? E não da forma como nós queremos que a pessoa aprenda, né? Mas cada um a seu modo. Muito bonito tudo isso, né? Pessoal, podem comentar, podem perguntar. Vamos aproveitar o Alex aqui, a experiência dele na PAI, né? Com todas essas crianças que têm, sim, as suas necessidades e que são ouvidas nas suas necessidades, né? Uma fala que você trouxe aqui para nós, Alex, e que me chamou muita atenção, que é preciso respeitar, sim, a pessoa com deficiência, mas também é preciso conduzi-la de uma forma saudável, né? Porque não adianta ficar alimentando nessa pessoa com deficiência o desejo dela de ser médica pediatra, se ela pode se realizar em uma outra forma, né? Que se realmente pode acontecer. Né? Então, isso aqui é muito interessante da gente pensar. Até A para a gente gente. dá prazer para essas pessoas, toda pessoa que se sente útil, que se sente produtiva, a vida dela muda, né? E muitas vezes a aspiração da mãe é que ela aprenda a ler e escrever. Eu falo, mãe, e a gente tem que entender o ponto que a gente pode chegar. É a mesma coisa de uma pessoa que tem uma deficiência física irreversível tentar andar a vida inteira e parar a vida dela em prol disso. Não, ela comprou uma cadeira de rodas, se adaptou, adaptou o carro dela, que ela vai conduzir para os lugares, ela mudou o jeito dela de agir e vai ser feliz, vai construir família, vai casar, né? Se a gente ficar a vida inteira parado, alimentando uma situação que ela é impossível de acontecer, e aí estou dizendo dentro da própria medicina, aquilo, e a gente para naquele ponto, é o que acontecia, ora, se ela não sabe ler e escrever, ela não serve para nada. Não, nós temos pessoas que nós mandamos para o mercado de trabalho, que não sabia ler e escrever, foram ser empacotador de caixa, e ela foi evoluída, foi conduzida para ser chefe de reposição, sem saber ler e escrever da forma que eu penso, mas ela aprendeu a leitura fotográfica, ela sabia ler que homo, sabão é homo, que Nescau é Nescau, que Todd é Todd, dentro da leitura fotográfica. Se eu ficasse, ela ia ficar aqui na PAI a vida inteira sem ganhar dinheiro, sem ser produtiva. Essa pessoa comprou carro, casou, tem filhos, sem saber ler e escrever. Por quê? Porque nós mudamos a nossa forma de buscar. Existem formas diferentes. Nós aqui que estamos hoje discutindo, nós fomos para a escola, fomos para a faculdade, e ali escolhemos o que nós queríamos. Não as pessoas escolheram para a gente. Então, se a mãe falava assim, mas meu sonho é que ela aprenda a ler e escrever. Mãe, ela não vai aprender a ler e escrever, mas ela vai ser feliz de outro jeito e vai aprender a se virar de outro jeito. Como o cadeirante usa cadeira de rodas, ela vai usar mecanismo que as façam ser dessa forma, né? Tem um comentário aqui da Maria José. Meu irmão trabalhava com crianças especiais, estava adoecendo e teve que pedir demissão. Fala que as crianças agrediam ele fisicamente, os funcionários, e não eram medicadas. Você acha que deveria ter uma equipe multidisciplinar? Claro. Quando a gente fragmentar a pessoa com deficiência, quando a gente fragmentar os atendimentos, nós temos aí o CAPS, nós temos a APAI,
em que a equipe multiprofissional é muito importante, onde a equipe possa falar com o médico, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, o atendimento à pessoa com deficiência permanente, doente mental, doença mental, é essencial que nós tenhamos uma equipe em que você olhe muito menos o segmento. Enquanto o fisioterapeuta olhar só a deficiência no braço, enquanto o psicólogo olhar só o adoecimento mental daquela pessoa, enquanto o médico olhar só o remédio, a pessoa não vai desenvolver. Então, a equipe multidisciplinar é importantíssimo, né? E, às vezes, as pessoas acham, eu posso falar pela PAI, que o ambiente em que elas estão, a PAI, é um ambiente triste. Muito pelo contrário, por pior que tenhamos as dificuldades, as deficiências, as pessoas que aqui estão são felizes, porque elas são tratadas com respeito e com dignidade. Às vezes chega alguém aqui na PAI e fala, nossa, eu não imaginei que fosse assim. Falei, sim, eu já entendo. Você imaginou que era um galpão fechado, cheio de gente babando, né? Sem fazer nada. Então, essa é a visão que a gente tem daqueles hospitais psiquiátricos, né? Onde as pessoas eram jogadas, eram acorrentadas, eram amarradas e levavam choques, né? E nós não mudávamos a forma de agir com essas pessoas, não mudávamos a forma de respeitar essas pessoas, não mudávamos o entendimento, as reuniões clínicas que nós fazemos, que vocês fazem, então o atendimento ele não acaba ali naquela sala de aula de meia hora, né? Ele vai além disso, e é isso que faz a diferença, né? Agora, nós temos que respeitar também a pessoa que trabalha. Tem pessoas realmente que não têm habilidades, que não têm dom para trabalhar com a pessoa com deficiência. A gente tem que respeitar isso, né? Isso é de gente. Tem gente que não tem dom para ser médico, fala que eu não gosto de sangue. Tem gente que não tem dom para ser psicólogo, porque não consegue conviver com os problemas dos outros, fala, já tem tanto problema, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua habilidade, e essa habilidade tem que ser respeitada. Como eu disse, das crianças, a gente tem que ouvir essas pessoas. E tem gente realmente que, às vezes, não tem perfil, e se for trabalhar com pessoas com doença mental, pessoas com deficiência, vai adoecer. Mas aí é de cada um. Maria José, eu concordo com o Alex, né? Ele está na PAI de Uberaba e eu estou no CAPES Infantil de Uberaba. E, assim, uma equipe multidisciplinar, um diálogo entre essa equipe, em que um fale um pouco, né, sobre o seu trabalho e ouça o trabalho do outro, e juntos se construa um plano terapêutico para cada criança, é essencial para que aquela criança consiga ocupar diversos espaços, né? Ser agredido fisicamente pelas crianças, né? Realmente é algo que é adoecedor, né? É realmente algo muito difícil e é preciso respeitar o limite mesmo de cada profissional. Alex, quando você vai falando, né, na sua apresentação, você começa falando sobre empatia, né, a dificuldade de se colocar no lugar do outro, quando há uma deficiência intelectual, muitos profissionais nem param para pensar nisso. Né? Profissionais de diversas áreas, da saúde, da educação, da assistência social, e acaba reproduzindo essa questão do capacitismo, né? Esse sufixo tão prejudicial, né? E aí trata essa pessoa como sendo diferente. Essas reticências que você traz, né? Se nós estamos nos propondo a ser inclusivos, se nós estamos aqui nos propondo a discutir sobre a capacidade, né, a potencialidade de cada criança aprender a seu modo, é importante a gente não aceitar essas reticências, né? Eu lido bem com a inclusão, eu lido bem com a criança que tem deficiência intelectual, se ela conseguir se comportar, se ela conseguir estar nesse determinado espaço, né? Isso traz para nós prejuízos imensos. E para essa pessoa também, que não vai se sentir útil, que não vai se sentir incluída. Então, assim, é muito bom te ouvir e essencial nesse espaço aqui, em que a gente discute saúde mental e educação. É muito Porque importante, Fernanda, a gente entender que o primeiro nível social que a criança é incluída é na família. E eu só posso cobrar respeito, inclusão, se na minha família eu tenho isso, né? E muitas vezes a gente esconde dos familiares a deficiência, a gente esconde, hoje muito menos, mas ainda esconde. A gente cobra direitos diferentes, né? E a gente pode deixar a pessoa com deficiência na nossa casa e se ela quebrar alguma coisa a gente não pode reclamar, né? Então, assim, é o que eu estou dizendo, a deficiência não pode fazer ninguém diferente. E sim, todas as pessoas são capazes de aprender. Todas as pessoas são capazes de ter limite, de aprender as coisas. Comece pela sua casa. Ao invés de você tirar os enfeites da sua casa, ensine para aquela criança
que não pode mexer ali, que não tem que fazer. Então, se você tirar todos os efeitos da sua casa e não ensinar o que é errado para aquela pessoa, quando ela chegar na minha casa que tiver muitos enfeites, ela vai quebrar todos. E aí ela vai se tornar uma pessoa inconveniente, não pela deficiência, sim pela falta de limite dela. Então, muitas vezes, exclusões acontecem porque nós, como pais, como pessoas que trabalhamos com a pessoa com deficiência, nós não colocamos limite nessa pessoa, né? E a gente tem que trazer a família para a gente, colocar essa responsabilidade na família e mostrar para a família que as pessoas com deficiência aprendem, sim. Basta nós orientarmos, nós como os profissionais, e a família executar. Então, a gente tem um grande parceiro que é a família, e também temos um grande problema se a família não adequar os atendimentos. Então, por isso que o atendimento familiar, a orientação familiar, o acolhimento a essa família é muito importante. Porque, às vezes, o médico chega para ela e fala, seu filho tem um problema, não fala nem que problema que é. E a gente vive no mundo em que a pessoa com deficiência ela sempre foi excluída antes de nascer. Hoje não tem mais essa pergunta, mas aí na nossa época, lá atrás, quando não tinha ultrassom, você chegava com uma mãe grávida e falava, você quer que seja homem ou mulher? Ela respondia o quê? Eu quero que venha com saúde. Nós já ouvimos isso a vida inteira. Então, assim, se ela não vier com saúde, para mim não serve. Nós estamos com um caso aqui na PAI que a mãe chegou agora e teve notícia. O pai não está aceitando uma criança. Ele falou, nós conversamos com ele, ele falou, estou tentando, mas é muito difícil, porque eu queria uma pessoa que fosse produtiva, e aí vai nascer um síndrome de Down. Então, você imagina, morreu para ele aquela criança que ele aspirava, e quando a gente perde alguém, a gente fica enlutado, ele está vivendo um luto, e na cabeça dele, não estou dizendo que é problema não, pelo amor de Deus, mas na cabeça dele está ganhando um problema. Imaginou? Eu tive uma perda de uma criança que eu idolatrava, que eu ia ser meu companheiro, ia mexer na família comigo, e de repente eu perdi, e essa morreu e apareceu uma que é um problema. E vai ser muito problema realmente se ele não aceitar, vai ser muito problema se ele não acreditar nessa pessoa com deficiência. A partir do momento que ele vê esse luto dele, esse luto é normal, e ele começar o mais rápido possível a aceitar essa pessoa que é filho dele, né? E fica lá, a mãe já começa o problema no casamento, porque a mãe não pode abandonar, a mãe tendo que cuidar daquela criança e ainda tendo que conviver a perda de um homem, de um marido que ela ama, que ela queria continuar. Esse relacionamento se esfria, né? Daí a pouco acaba o casamento, pelo menos afetivo, ele pode até continuar materialmente morando na mesma casa, mas acabou aquilo ali. E aí essa pessoa com deficiência ainda carrega esse peso, foi por causa dela que acabou o casamento. Então, a gente tem que ter um sério cuidado em relação a isso. A família pode ser tanto um fator de proteção e cuidado, quanto um fator de risco, né, Alex? E prejudicar o desenvolvimento. E nós, como profissionais, temos que entender que não é fácil ter uma pessoa com deficiência, não estou dizendo que é maravilha, que tem problema, ou o cuidador adoece, o cuidador cansa. Eu digo o seguinte, às vezes nós temos filhos normais, né? A gente tem vontade de jogar pela janela, né? E tem vontade. E eu sinto no direito de poder ter essa vontade. A mãe com deficiência, ela carrega uma culpa tão grande que ela não pode nem passar na cabeça dela de vontade. Não vou jogar meu filho pela janela, mas já passou da vontade de fazer isso. Agora, a culpa dela é tão grande que ela carrega dessa pessoa com deficiência que ela não sente no direito de ter uma vontade que não vai ser real, tá? Não estou dizendo que a gente vai fazer isso, mas ela não pode nem pensar nisso. Ela não pode pensar que ela pode ir numa festa e deixar o filho em casa como nós fazemos. Ela não pode falar que vai sair para jantar com o marido sozinho porque ela está pecando, porque aquele filho com deficiência é um castigo de Deus que ela tem que carregar. Quanto mais ela sofrer, melhor ainda que ela está pagando os pecados dela. Quando a gente acreditar nisso, a gente vai viver sofrendo a gente, o pai, a família e a pessoa com deficiência. Sofrem todos, né? E não promovem um ambiente inclusivo e a criança junto. E assim ela não é incluída, e assim ela não se sente capaz, e assim não há saúde mental. Né? E assim a gente vai prejudicando e não facilitando a vida dessas pessoas. Alex, que palestra linda, né? Muito bom te ouvir. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, realizar trabalhos com você. Conte sempre comigo por aqui. Estamos juntos nessa empreitada, cuidando dessas crianças, desses adolescentes que tanto precisam desses serviços, né? E quando a gente tem a habilidade para isso, né? Assim, nós somos profissionais, né, Fernando? Trabalhamos não só porque a gente gosta, mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha nunca, né? Como dizia agora a Coralina.
Então, além da gente, eu falo que olha que coisa boa, eu trabalho onde eu gosto e ganho dinheiro para isso, né? Não tem nada Que coisa melhor do que boa. isso. Agora, quando a gente está só pelo dinheiro, a gente está no lugar errado. E eu acho muito mais digno quando a gente chega para alguém e diz, olha, eu não tenho perfil, estou indo embora. Eu não acho isso feio, não. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de ter uma hora de ter que falar isso mesmo. Se a gente está fazendo algo que a gente não gosta, a gente vai fazer mal feito, né? A gente vê o trabalho que a gente tem, um parceiro que vocês, a colega que aposentou depois de tanto tempo, Jandira, né, que ainda, que graças a Deus ainda continua com a gente, você vê, e chega alguma hora que a gente é agredido mesmo, Fernanda, né? Se acontece essa agressão às vezes, no ímpeto daquela criança, quem trabalha no CAPS, quem trabalha que nunca foi. Mas a gente tem que ter mediação, tem que saber se controlar, tem que saber técnicas, inclusive, de contenção, isso tudo é feito num trabalho que é um trabalho profissional, né? E que ele é real. Então, assim, de ter pessoas como vocês aí que trabalham no CAPS, que realmente é um trabalho muito difícil, né? Mas que a gente precisa muito de ter profissionais com habilidades e altruísmo nesse trabalho, né? Nós precisamos muito desses profissionais, né? Eu vi uma Para pergunta se aí que eu não cuidar. entendi muito bem, eu vi por rápido aqui. Maria José, você quer explicar o que você chama de Você acha educação que... neutra? Eu não entendi a pergunta. Pode abrir o microfone, Maria José, para você explicar para nós. A educação, boa tarde. A educação neutra é em relação a que está havendo hoje, né, esse movimento das famílias, aqui no Brasil não, mas é de deixar a criança escolher o seu sexo, né, masculino e feminino, desde a tenra idade, né, se o menino quiser andar de saia, anda de saia, se a menina quiser andar vestido igual a menina, ele sai. E aí, isso aí, e essa questão da linguagem também, né, que está tendo hoje, eu estou entrando em conflito aqui com a minha sobrinha, que ela tem 3 crianças, ela é contra isso aí, ela acha que é errado, e eu falo para ela assim, se tem 3 crianças, né, uma de 3, uma de 5, uma de 10, se elas resolverem escolher o sexo, o que você vai fazer? Eu estava falando em relação à inclusão, né, como ela não aceita, né, então, assim, como é que ele vê isso, assim, em relação ao respeito, né? Olha, a questão da diversidade, seja sexual, a forma, ela tem que ter esse respeito, né? Mas agora nós conduzirmos a neutralidade, né? Todes, isso eu estou totalmente contra essa forma de linguagem neutra, realmente. Isso é uma questão minha. Não vou falar de preconceito, mas a criança, ela não pode ser conduzida agora. A partir do momento que ela tiver discernimento de saber a sexualidade que ela tem, nós devemos deixar ela continuar da forma que ela precisa ser feita. Agora, o que está acontecendo em algumas escolas, algumas famílias, é você conduzir isso, né, da forma que não precisa ser feito. A sexualidade, quando eu falei da sexualidade, eu deixei claro que na idade da sexualidade, né? Não um adulto criança. O adulto é adulto, a adolescente vai menstruar na idade que ela vai menstruar, ela vai começar a ter os desejos sexuais na idade que ela vai ter. Agora, eu não vou sexualizar ela antes da idade, eu não vou criar ambientes para isso, né? Aqui na PAI, por exemplo, a gente tem um rigor em relação à música. Aí uma vez nós ouvimos, olha, é uma questão nossa. Aqui dentro da PAI a gente não toca funk, principalmente aquele funk que deseduca. Alguém um dia falou, mas na casa dela ela ouve. Aí já é problema dela. A escola é uma parte de formação, né? Então, assim, não que alguém que gosta de funk vai ser excluído dentro da PAI, de forma nenhuma. Mas a gente não vai incentivar um funk que fala de violência, né? Então, a gente precisa, sim, respeitar essa questão. Agora, criança de 3, 4 anos não está pronta para formar sexualidade, para saber se quer usar saia ou não. Aí é uma questão cultural, né? São muito mais cultura. Os índios andam pelados, mas é uma cultura deles. Aqui nós não temos essa cultura, inclusive nós não temos politicamente isso é totalmente errado. Então, a gente tem que viver o ambiente em onde nós vivemos, né? Topless em alguns países é permitido, no Brasil não é. Então, isso é muito mais dentro. Agora, a escola, como uma formação da pessoa com deficiência, da pessoa em si, ela tem que respeitar sem levar para o lado de neutralidade. Eu sou totalmente contra. Obrigada.
Gente, mais alguma pergunta? O Edson Edivaldo aqui comentou. Alex, perfeito. O Estado não deve interferir na sexualidade de criança. A escola é lugar de formação. Concordo, né? É isso mesmo. E vale lembrar que sexualidade não se restringe à relação sexual. Com certeza, né? Existe toda uma discussão de sexualidade, gênero, presente hoje. Acho que foi por isso que chegamos no TODES, né? Que eles tanto falam, né? Ao invés de todos e todas, falam TODES. Mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado para se falar com crianças, né? Elas ainda não estão prontas para esse diálogo. Verdade. Mas, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente quer antecipar a sexualidade, né? Hoje a gente vê crianças vestindo mini saias, isso tudo estimula a sexualidade dessas crianças, né? Então, hipersexualidade, são danças, tudo forma em que a criança ela tem que brincar. A gente esqueceu muito de psicomotricidade. Psicomotricidade é essencial no aprendizado. Hoje as crianças, por questão de violência, não brincam mais nas ruas, né? Não tem uma questão de... As escolas hoje não trabalham a psicomotricidade, e o movimento ele está muito relacionado ao desenvolvimento intelectual, tá? Por isso que é muito importante a psicomotricidade. Gabriel comenta aqui, mas não significa que não se deva respeitar os alunos, pacientes que se identificarem com outras expressões de gênero e sexualidade. Claro, Gabriel, o respeito é sempre essencial. Eu digo o respeito à diversidade, é toda a diversidade, ao negro, ao homossexual, né? Isso não é. Agora, o que eu disse é que a escola não cabe incentivar a escolha sexual, ela deve respeitar em qualquer lugar. A família tem que respeitar, o colega tem que respeitar, mas não incentivar isso, né? E a conversa é na hora certa também, né? Mas respeito não é só na pessoa com deficiência, não. É no negro, é no homossexual, em todas as relações dos diferentes, né? O Edson comenta, já fiquei fã do Alex. Nós aqui do Cezanne também somos, Edson. Nós também somos fã do Alex. Alex, olha, se deixar, a gente fica aqui até 9 horas da noite conversando, né? É muito assunto, é muito polêmico, né? Essa questão da criança com deficiência intelectual, se ela pode aprender, até onde ela pode caminhar, o papel da escola, é muita coisa para a gente conversar. Gente, última pergunta, tá? Do Rafael. Mas será que manter uma escola heteronormativa também não é incentivar? Não, eu acredito assim, nós temos um problema, eu vou relatar aqui rapidamente. Nós vivemos numa sociedade, Fernanda, em que eu, por exemplo, nos anos 90, a gente não tinha sequer colegas com deficiência na sala de aula, né? Então, e nem por isso as pessoas não conviveram. Nós tivemos, dentro da escola, não incentivamos, eu tenho colegas homossexuais, mas aí é uma questão não é que a escola mantenha a heterossexualidade. A escola, não, às vezes, não é hora, é idade, nós estamos falando de crianças, de discutir isso. Agora, quando a pessoa conseguir discernir que ela é hétero ou ela é homossexual, ela não pode ser excluída em relação a isso. Mas não estou dizendo, não cabe a escola formar, perguntar, você é hétero, você é homo, isso não importa para o aprendizado para nós, né? Aí eu estou falando em aprendizado, talvez essa área não seja a minha, viu, Fernanda, mas a sua, que é mais da psicologia, minha formação é outra. Mas, assim, não é questão de incentivar a homossexualidade ou a heterossexualidade. Cada um vai escolher a sua. E a partir do momento que escolher, ele tem que ser respeitado. E tem que se fazer respeitar também. Não é na forma agressiva que a gente vai vencer nada. Sim. Perfeito, Alex. É por aí mesmo, né? O respeito em primeiro lugar. E assim, é tanto assunto que a gente começa discutindo sobre capacitismo, sobre empatia, sobre toda criança pode aprender, e fomos lá para a sexualidade, para a educação neutra, né? E assim vamos, mudando de um assunto para o outro. Mas, bom. Esse congresso vai ter que se repetir logo, viu? Oi? Esse congresso vai ter que se repetir logo, porque vai ter no final do dia vai ter que sair muitos assuntos aí, né? Vai, porque novos assuntos estão surgindo, novas demandas, né? Estão surgindo aqui. Muito boa a iniciativa de vocês, tá? Eu acho que é isso mesmo, precisamos discutir mais, de ouvir ideias diferentes também. Eu aprendo todos os dias aqui na PAI,
eu falo muito que a gente tem que... Olha para você ver, eu trabalho na APAE há 23 anos, eu conto muito uma passagem que aconteceu comigo e que eu falo que a gente tem que respeitar a pessoa com deficiência, né? A gente tem que respeitar as vontades deles, as necessidades. E há pouco tempo agora eu cometi um grande equívoco em que eu falei uma coisa e vivenciei outra. Tinha um aluno aqui da APAE em que ele cortou o cabelo de uma forma, assim, daqueles modismo, né? E eu cheguei para ele e falei assim, nossa, fulano, mas que cabelo feio, tá horrível. Ele falou para mim assim, Alex, deixa eu te falar uma coisa, você manda aqui na PAI, em mim você não manda. E eu falei, perfeito, perfeito, você tem toda a razão. E eu vou me falar uma coisa, eu tô aprendendo, aprendi esse dia mais ainda levando essa chapuletada, né? Eu não acho legal, Alex, pode ver que o meu é diferente, mas eu tenho que respeitar que você gosta, ele não está fugindo regra nenhuma, né? Então, assim, mesmo eu estando aqui há 25 anos, falando muita coisa, tem hora que a gente ainda escorrega, né? Então, é muito difícil. A gente estava num congresso, em 2004, um congresso internacional, discutindo a inclusão da pessoa com deficiência, e nós, num hotel, nos assustamos quando dois síndrome de Down, que eram namorados, deram um beijo lá, loucamente apaixonados. E nós, profissionais que estavam lá para falar de inclusão, ficamos horrorizados. Eu falei, imagina se a gente não fosse da APAE e visse isso lá fora. Então, assim, eu estou querendo dizer, dar a mão à palmatória, dizer que a gente ainda precisa de aprender muito. E eu muito mais aprendo do que ensino aqui na APAE todos os dias com essas pessoas, viu? Eles nos ensinam muito, né? Sim, todo dia. Diariamente. É realmente muito aprendizado poder trabalhar com essas pessoas. Muito aprendizado. Alex, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar conosco, sempre tão disponível em diferentes trabalhos, aqui no Suzano, lá no CAPES, né, na PAI. Muito obrigada por tudo sempre. Conte Você é da sempre conosco disposição, por aqui. viu? Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço a nós também.